Oi, gente, tudo bem? Cheguei para mais uma leitura e hoje a leitura vai ser super intuitiva, tá? Eu tava aqui tirando cartas para mim e senti de comunicar para vocês alguma mensagem. Então, essa mensagem em específico, ela vai ser para quem achar esse vídeo, tá? Se você curtir a mensagem, se você curtir o canal, se essa mensagem ressoar com você, eu vou pedir para você compartilhar, curtir, para você ajudar que essa mensagem chegue a mais pessoas e em quem realmente precisa chegar essa mensagem, tá? Então eu vou tirar um tarozinho assim, muito tradicional, muito rápido, vai ser o tarô das bruxas que eu amo, como sempre. Vou tirar ele nessa leitura que eu acho que quando a leitura é intuitiva, nada como me conectar com essa força bruxística, né? Que vai chegar a quem tiver que chegar, tá? Então, se essa mensagem for para você, comenta aqui se essa mensagem ressoar com você. Se não ressoou, tudo bem. Solta pro universo, que o universo vai fazer com que chegue para quem tiver que chegar, tá? Vamos lá. Analisar. Então vamos lá, gente, para quem for a mensagem, muito boa sorte, que seja uma leitura de auxílio aí para vocês. Tarô, por favor, mensagem. Sete de espadas. Senti que parece que tem alguém querendo fugir aqui de alguma coisa. Oito de espadas. Sete, oito. Rei de ouros. Não sei se tá focando, gente. Quatro de paus. Bom, aqui, a princípio, eu vou tirar mais. Mas aqui, gente, eu tô entendendo já essa primeira mensagem como parece que alguém tá fugindo de alguém que tá passando por um momento de desequilíbrio, de fuga da realidade e, consequentemente, de aprisionamento mental. E eu escutei a professora Lucilena falando recentemente numa aula dela que nós somos prisioneiros das nossas ilusões. E alguma taróloga que eu sigo também falou uma vez que toda prisão é ilusão, tá? Então, ela estava se referindo a essa carta do oito de espadas como a gente se aprisionar, né, nas nossas próprias ilusões. Então, aqui, eu já estou visualizando esse sete de espadas como alguém que quer fugir desse aprisionamento mental, tá? Porque essa pessoa está saindo do 7 e indo para o 8. Então, aqui eu estou entendendo que se você está passando por um aprisionamento mental, você já enxergou que precisa sair dele, tá? Por quê? A gente vai direto para um rei de ouros, gente. Isso aqui é muito, muito positivo, tá? É como se você estivesse realmente passando, superando essa fase desse aprisionamento para chegar numa fase da sua vida onde você vai se estabilizar mesmo, assim, de ficar estável, materialmente falando também, tá? Emocionalmente, materialmente falando. E parece que aqui eu tô sentindo
como uma completude nas áreas da nossa vida num geral. É como se você conseguisse solucionar um lado, saísse desse aprisionamento mental aqui, para chegar num patamar que você vai conseguir equilibrar todas as áreas da sua vida com mais segurança, tá? Essa carta fala de segurança, essa carta fala de segurança, mas aqui eu tô enxergando como se você tivesse mesmo fugindo desse aprisionamento, tá? Você já está numa fase que você está saindo dele. Porque para você sair de fases de mental muito desequilibrado, você já está indo para patamares muito mais altos, tá? Muito mais auspiciosos. Vamos clarificar esse 7 de espadas aqui. Clarifica esse 7 de espadas, por favor. Tem um miquinho aqui bonitinho, comendo alguma coisa ali na árvore. Clarifica esse 7 de espadas pra mim, por favor. Parou? Eita, saíram duas. Eu vou aceitar as duas. Gente, eu acho que tá confirmando aqui. Eu vou aceitar as duas, porque veio a carta do carro e a carta do 5 de espadas. Olha como que tá dando continuidade no naipe de espadas aqui, falando de um conflito. E a carta do carro fala de movimento. Então, eu acredito aqui que você esteja saindo desse conflito interno, você realmente está fugindo dessa mentalidade um pouco abalada, um pouco desequilibrada, mas aqui eu vejo muito que é um conflito interno, tá? Para mim, você tá passando dessa fase desse conflito interno. Só que aqui, como eu falei, eu usei a palavra de você estar fugindo desse conflito. E aqui talvez o fugir não seja de fato a solução. Talvez, como é um conflito interno, talvez solucionar esse conflito seja uma resposta mais benéfica para você, que você vai alcançar outros lugares. A carta do carro é uma carta que fala de movimento. Então, como eu disse que você está fugindo mesmo. Você está em movimento para sair desse aprisionamento mental. Com a carta do carro aqui, para você sair desse conflito, você vai precisar escolher um caminho, né? A carta do carro, ela tem dois lados, né? Então, aqui você vai ter que fazer uma análise, talvez aqui mental mesmo, talvez uma terapia que te ajude a buscar algum caminho de escolher com mais clareza. Aqui, sem pressa, você vai precisar de fazer uma pausa, de olhar para isso, para saber e para ter uma consciência mais clara de qual caminho você vai seguir aqui. Então, faça isso com mais paciência, com mais calma, para que você consiga fazer uma escolha mais bem feita, tá bom? Vamos lá, clarifica esse 8 de espadas aqui pra mim, por favor. Olha só. Roda da fortuna. Gente, enquanto eu falava dessas cartas que saíram, vocês veem que tem um caldeirão aqui nessa carta? Que tá saindo muita fumaça? Vocês viram? Voltem um pouquinho. Vocês viram que a minha vela aqui deu uma fumaçada danada? Como se realmente fosse essa fumaça aqui saindo? Talvez seja esse movimento de... Vou dar uma dica, assim, que me veio aqui agora, de às vezes parar para fazer uma meditação, acende uma vela e faz a meditação da vela mesmo, de olhar para a vela, de focar na chama da vela e deixar com que esses pensamentos que te incomodam, esses pensamentos que não deixam você enxergar com clareza as coisas que você precisa fazer, o caminho que você deve escolher, faz esse movimento de
de fazer essa meditação, pedindo que a chama da vela queime todos esses pensamentos que não estão te deixando ver as coisas como são, para que você consiga essa clareza para escolher esse caminho, tá? Me veio isso aqui agora, senti de falar. E a roda da fortuna debaixo da carta do 8 de espadas, ela confirma que esse movimento, ele está para acabar, né? Essa chavinha da sua vida, ela vai virar. Alguma coisa na sua vida vai virar de uma forma muito... eu não diria rápida, mas muito... aqui é como se o que tiver que ser escolhido, o caminho que você escolher, ele vai dar um rumo para sua vida, que vai ser uma forma de mudança muito estrutural para que você alcance outro nível da sua vida e outros lugares da sua vida, tá? A gente pode falar até de que vai te levar para um caminho de uma mudança física. Se não é mudança física, é uma mudança material aqui, tá? Aqui eu vejo muito como se essa mudança fosse mexer com as coisas materiais da sua vida. Claro que a gente está falando aqui do campo mental, que consequentemente leva para campos emocionais e tudo, só que aqui eu vejo muito matéria. É como se alguma coisa material na sua vida fosse mudar, tá bom? E aí, com isso, vamos clarificar esse rei de ouros aqui. Clarifica o rei de ouros, por favor. Dois de espadas. Nossa, gente, muito espadas, hein? Muito espadas. O 2 de espadas fala também sobre dúvida, sobre um caminho que você não tá conseguindo enxergar. É como se talvez aqui seja uma pessoa que chegue na sua vida, um rei de ouros. Esse rei de ouros, ele pode estar representando tanto uma figura masculina, tá? Quanto uma figura de signo de terra. Não necessariamente homem, tá, gente? Signos de terra, Virgem, Touro e Capricórnio, tá? Ou se você tem algum signo desse no seu mapa, essa parte aqui pode estar falando que essa indecisão que você tem talvez seja por estar apegado demais. O signo de terra, ele é muito pé no chão. Então, assim, talvez você esteja tão preocupado, talvez preocupado não seja a melhor palavra, mas preocupado com mudanças, de preocupação com os movimentos que você vai precisar fazer, que você já talvez saiba que vai haver uma mudança aqui, que você às vezes você tá tão agarrado com a situação, tão preso um pouco com a situação como ela está hoje, que você não esteja querendo muito essa mudança, querendo muito mudar, querendo muito se movimentar para mudar, tá? Porque a carta dos 2 de espadas, ela não faz o movimento porque ela ainda não se decidiu, tá? Então me veio muito isso desse apego material aqui do signo de terra como um possível bloqueio do porquê que você não está conseguindo decidir muito bem, porque você ainda está preso nessa segurança, e eu vou colocar o segurança entre aspas aqui. Lembrei do Joey de Friends, quando ele não sabe usar as aspas, mas aqui eu vou colocar essa segurança em aspas, porque aqui é uma falsa segurança. Aqui você não quer se movimentar porque você não gosta de mudanças. Mas aqui você já entendeu pelos naipes de espadas aqui que alguma coisa precisa ser mudada. Alguma coisa precisa ser feita aqui para que você alcance patamares melhores, tá? Mas alguma coisa te bloqueia um pouco aqui, tá?
E aí, clarificar o 4 de paus. 10 de espadas. Gente, olha quanta carta de espadas nesse jogo. E o 10 de espadas aqui, gente, ele pra mim tá mostrando que chega ao fim, quer a gente queira ou não, tá? Reavaliando aqui essas cartas que caíram em cima, pensando um pouco por esse lado de assim, você se sente seguro como você tá, mas algo internamente, mentalmente te incomoda. Então, assim, é uma falsa segurança, é uma falsa estabilidade que você está tendo. Vamos supor, vou pegar um cenário aqui, que você é concursado. Então, a gente, da minha geração principalmente, a gente cresceu ouvindo e entendendo que se a gente fizesse um concurso público onde a gente não fosse ser demitido, a gente não pudesse ser demitido, causaria uma segurança pra gente, material principalmente, né? Aqui a gente fala de estabilidade material. E aí a gente vai caminhando, falando assim, então vou fazer concurso, então vou ser concurseiro. A vida inteira a gente vai estudando para concurso, a gente vai fazendo, aí passa no concurso e fala, pronto, agora eu não preciso mais me movimentar para alcançar nada, posso fazer minhas coisas financeiras, posso viajar porque eu vou ter dinheiro para viajar. Normalmente empregos assim dão uma estabilidade financeira que você sabe que vai ter benefícios, né? Então, gente, olha só a pintinha, vamos dar oi aqui, dá. A última pintinha aí que sobrou. Então aqui é como se essa estabilidade que você vê, como eu estava falando, né? A gente acha que vai ficar nessa segurança material aí, que a gente vai poder realizar outras coisas, né? Parece que aqui, e para além disso, tá, gente? Eu não tô falando só nesse campo espiritual, não, porque muita gente nem liga para isso, tá? Mas como eu disse no começo dessa mensagem, essa mensagem vai chegar em quem tem que chegar. Então, se você é uma pessoa que está passando por uma situação que eu estou dando o exemplo aqui, mas que você encaixa aí para sua realidade. Mas se você é uma pessoa que passa por uma situação parecida com essa, e talvez queira se elevar espiritualmente, aqui parece que algo dentro de você te incomoda de que você não está no lugar que você deveria estar, que você precisa buscar outros caminhos. A sua vida precisa de um movimento, de um giro, de uma... É como se a sua vida precisasse de uma coisa, uma chama, sabe? Alguma coisa que te fizesse sentir vontade de viver, ou de voltar a ter uma vida que você sonhou. Talvez esse emprego que você tá te limitou tanto, te bloqueou tanto, que você não teve essa perspectiva de crescimento, e você esqueceu de quem você era. Você esqueceu da sua essência, você esqueceu do que você gostava. Eu lembro que a minha família sempre foi uma família que, a gente cresceu na roça, a gente veio da roça e tudo mais, mas assim, hoje, a maioria, eu tô falando da minha família, dos meus tios ali e tudo, né, da geração acima da minha, que eu não vejo essas pessoas se conectando com essas coisas mais, eu não vejo essas pessoas lembrando o que é roça, lembrando sequer como é que lida com um cavalo, com um bicho da roça, sabe? Então eu vejo que a gente está se perdendo muito nesse mundo materialista, principalmente pelo capitalismo, tá, gente? Eu não culpo ninguém, porque o capitalismo ele faz essas coisas com a gente mesmo, de levar a gente para esses distanciamentos da nossa essência. Mas tenta se conectar aqui. Olha só, eu falei aqui sobre a meditação com a vela, e aqui no fundo do deck tem duas cartas muito interessantes sobre
essa interiorização para a gente fazer de olhar para dentro da gente, a sacerdotisa e o eremita. Então aqui, gente, a eremita aqui no caso. Essas cartas de fundo de deck, elas me mostram muito assim, volta a se conectar com você mesmo e ver o que e tenta trazer de dentro de você, lá daquela pessoa que, o que eu queria ser quando crescer. E tenta lembrar dessa pessoa, de quando ela pensava assim, o que eu quero ser quando crescer, mas não sobre profissão, do que vai me dar dinheiro, mas o que eu gostaria de fazer para minha vida. Eu tenho buscado para mim mesma voltar muito para essas essências minhas. São escolhas que nos fazem abrir mão de outras coisas, né? Quando eu escolhi morar no meio do mato, eu escolhi abrir mão de, por exemplo, de ter iFood. Exemplo, tá? De ter comida na porta de casa, tá? É claro que aqui onde eu moro ainda tenho acesso a delivery, mas não é qualquer coisa, a qualquer momento, não é mercado, não é farmácia, não é coisas assim que a gente pode ter acesso a todo momento, não é. Não é 24 horas, não tenho nada perto de mim que é 24 horas, nada. Então, assim, a gente faz escolhas que são limitadores também, mas são escolhas que a gente faz, se responsabilizando por elas, eu tô fazendo isso por quê? Eu tô escolhendo isso por quê? É escolha consciente, tá? Então, aqui, essa meditação é para que você consiga chegar mais próximo da sua essência, de fazer escolhas conscientes do que você realmente quer e não de imposições que a vida te levou, tá? E eu sei que a vida leva a gente também, tá? Para lugares que a gente não imaginou, para lugares que a gente não sabia como seria, mas que a gente consiga trazer cada vez mais. Talvez essa seja a mensagem principal dessa leitura, é que a gente consiga cada vez mais se libertar de padrões impostos e viver mais sobre escolhas conscientes do que a gente realmente quer pra gente. Porque quando a gente faz escolha consciente, que a gente sabe de tal limitação que pode vir por essa escolha, pelo menos a gente sabe conscientemente de que a gente escolheu aquele caminho. E não de responsabilizar terceiros pelas coisas que acontecem com a gente, tá? Nem tudo, esses dias eu escutei também, que nem tudo o universo tá me fazendo pagar por aquilo, ou qualquer coisa desse gênero, tá, gente? Então, assim, vamos cada vez mais ser conscientes, fazer escolhas mais conscientes para que a gente se autorresponsabilize também pelas consequências das coisas que vão acontecer na nossa vida, tá? E que a gente possa fazer daí boas escolhas que nos levem a onde a gente quer chegar, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que quando a gente toma essas consciências, que as coisas vão chegar pra gente por merecimento. Já reparou que quando você toma uma escolha consciente, você vai sendo levado a outras coisas e a outros lugares que são mais próximos do que você queria, de onde você queria chegar, ou te levam para mais próximo de conseguir um objetivo, um sonho, ou alguma coisa que você sempre quis realizar? Então vamos ficar com essa reflexão e vamos absorver a mensagem. Quem tiver interesse em fazer essa meditação, eu sei que, gente, meditação não é a coisa mais fácil do mundo, mas se a gente tentar colocar intenção naquilo que a gente está fazendo, talvez a gente chegue mais um pouquinho perto de onde a gente quer chegar, tá bom?
Então essa é a minha mensagem para vocês hoje, gente. Muito obrigada para quem ficou até aqui, para quem ficou até o final. Eu agradeço e peço mais uma vez que se puder compartilhar, se você não for inscrito e quiser se inscrever, se inscreva. E é isso, gente. A minha mensagem hoje é essa. Agradeço de montão. Um beijo para vocês. Vamos pra roça.